Nesta aula de número 2 do tema 5, nós vamos falar, então, aula 2, né, do tema 5, vamos falar do potencial gerado por uma carga elétrica. Aqui estamos falando de uma carga só. Esta carga elétrica pode ser positiva, né? Às vezes a gente considera também duas cargas positivas, mas isso fica para depois, né? O fato é que uma carga positiva, ela gera um potencial elétrico em todos os pontos ao redor da carga positiva. Aqui estamos representando, na verdade, o campo elétrico, utilizando essa linguagem de vetores. Isso aqui é apenas para ilustrar, porque no caso do potencial, não há como representá-lo tão bem, né? De forma que aqui eu tenho um pequeno vídeo para a gente entender, né, o papel do potencial e como ele se reflete quando temos uma região na qual temos um potencial elétrico. Neste vídeo utilizaremos um gerador Van der Graaf e forminhas de alumínio. Posicionaremos as forminhas em cima da esfera do gerador, usando uma fita adesiva de dupla face na base da primeira forminha para apoiá-la. Ao girarmos a manivela do gerador, eletrizaremos as forminhas juntamente com a esfera. Por serem condutoras, as forminhas de alumínio adquirem o mesmo potencial da esfera. E como estão soltas, uma em relação às outras, ao serem eletrizadas, sofrem forças de repulsão eletrostática por terem cargas de mesmo sinal. Desta forma, uma a uma, cada forminha é lançada para cima por causa da força de repulsão eletrostática. O fato é o seguinte: cargas elétricas em repouso geram um potencial elétrico, e eu quero insistir muito nisso, geram um potencial elétrico, e esse potencial elétrico, ele depende do ponto cujo vetor posição é o vetor R, aqui bem ilustrado. Esse é o vetor posição R. R é este vetor posição. Este vetor posição indica o ponto P, um ponto do espaço. É claro que esse ponto do espaço também pode ser caracterizado pelas suas coordenadas, x, y e z, né? Então, o x, y, z. Logo, o potencial pode também ser escrito em função das coordenadas do ponto x, y, z. É claro que estamos aqui adotando, claro, um referencial. Olha aqui, 3 eixos, né, ortogonais entre si, um referencial cartesiano. Estamos adotando um referencial cartesiano. Muito bem. Uma carga elétrica gera um potencial. Esse potencial depende do ponto R. Aqui eu tenho uma carga elétrica, né? O problema é o seguinte: onde está a carga elétrica? Às vezes a gente convenciona dizer, essa é uma possibilidade, né? A gente costuma dizer que esta carga está na origem do referencial. Na origem. Essa é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade. Onde está a carga? A carga está na origem do referencial. Então, ela está
numa posição, né, dado por um ponto P, de tal maneira que esse ponto P ele é caracterizado pelas coordenadas 0, 0, 0. Essa é uma possibilidade. No entanto, eu tenho uma outra possibilidade, né? É adotar outro referencial diferente daquele. Por exemplo, esse referencial aqui, né? Esse referencial aqui. Aí agora a coisa mudou. Por quê? Porque agora o vetor posição onde está a carga elétrica, ele vai ser dado por este vetor posição, em vermelho agora, em vermelho. Ou seja, neste caso, a carga elétrica está numa posição caracterizada pelo vetor R'. Então, a gente vai utilizar esta notação. Resumo, a carga elétrica Q, né, Q. Aí podemos utilizar ou Q maiúsculo ou o Q minúsculo, né? Então, eu tenho uma carga Q que pode estar na origem, então, a posição dela é dada pelas coordenadas 0, 0, 0. Ou fora da origem, neste caso, esse mesmo ponto P, usando um outro referencial, né, ele é dado ou caracterizado pelas coordenadas x', y', z', que são as coordenadas do vetor posição R'. Pode ser, então, as duas alternativas, né? Então, o nosso problema é o de determinar o potencial devido a uma carga elétrica só, né? V de x, y e z. No entanto, eu quero assegurar a vocês que não é fácil determinar, mas dá para determinar. Então, se eu tenho uma carga Q, e se essa carga está na origem, veja agora, eu coloquei essa carga Q aqui na origem do referencial. Eu quero sempre chamar atenção para isso. Neste caso, essa carga Q está na origem do referencial. Se ela está na origem do referencial, pode-se provar, não é? Que o potencial gerado por essa carga, ele depende só da distância do ponto considerado, o ponto P, e esse ponto P, ele está aqui, este ponto P, né, ele está a uma distância R de onde está a carga. R é a distância. Então, pode-se mostrar que o potencial gerado por uma carga Q na origem do referencial, ele é dado por uma constante, que é 1 sobre 4 πε0. Quero lembrar que no sistema internacional de medidas, 1 sobre 4 πε0 é igual a 9 vezes 10 a 9, né? 9 vezes 10 elevado à potência 9. Em resumo, o potencial depende da carga elétrica e depende da distância. É uma função escalar, que depende só dessas duas grandezas, né? É curioso porque o potencial pode ser positivo se a carga elétrica for positiva. De forma que esse é o gráfico do potencial em função da distância R para uma carga positiva, Q maior do que zero. Se a carga Q for menor do que zero, esse é o gráfico do potencial elétrico, porque nesse caso, a energia potencial, nesse caso aqui, V é sempre menor do que zero. Neste aqui, V é sempre maior do que zero, se a carga for positiva. E, nesse caso, então, ela decresce com 1 sobre R. Nesse caso, ela cresce com 1 sobre R.
Então, esse é um detalhe que é importante, né? Nós recomendamos aqui que o aluno acesse alguns recursos, né, que existem na internet, né? Esse aqui é um recurso interessante porque o aluno pode fazer medidas, né? É simplesmente fantástico esse tipo de recurso que se pode encontrar. Agora, se a carga elétrica não coincidir com a origem do potencial, então, ou melhor, se a carga elétrica não estiver na origem do referencial, aí a expressão para o potencial é um pouco diferente e é bom a gente chamar a atenção para isso. Neste caso, se R' for o vetor posição do ponto P', ou se for R também, isso não importa muito, né? V agora, no ponto de coordenadas x, y e z, neste caso, ele é dado por Q sobre 4πε0, 4πε0 vezes 1 sobre módulo de R menos R', onde aqui tanto faz, você pode usar R para o ponto do espaço e R' para o ponto onde está a carga elétrica. De qualquer maneira, é diferente do caso anterior, mas agora o potencial continua dependendo só da distância, veja, do ponto onde está a carga elétrica e o ponto no qual estamos medindo o potencial elétrico, ou no ponto no qual estamos considerando o potencial elétrico. De forma que aqui eu tenho uma figura que ilustra melhor do que esta. Aqui eu tenho agora uma carga que, no ponto de coordenadas x', y', z', e agora eu quero determinar o potencial no ponto P. Esse potencial no ponto P, estamos chamando a atenção para isso, né? Só depende da distância entre o ponto P e o ponto P'. E essa distância, ela é dada em termos das coordenadas desta forma. Raiz quadrada de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. De forma que isto aqui é a mesma coisa, né, que pode ser escrito também assim, isso é igual a Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre D de P' até P, a distância do ponto P' até o ponto P, né? Então, essa é uma segunda forma. E temos a terceira forma, onde a gente usa explicitamente a definição da distância entre esses dois pontos em função das coordenadas, né? Então, quando a carga não está na origem do referencial, a expressão para o potencial é um pouco diferente, né? Agora, estou retomando aqui o tema das superfícies equipotenciais, né? Veja, se eu tenho uma carga Q na origem agora do referencial, né? Na origem do referencial, né? Então, as equipotenciais são dadas pela condição, né, que eu vou escrever aqui, né, que o potencial igual a uma constante é a mesma coisa que 1 sobre R igual a uma constante. Vamos chamar essa constante de R0. Ou seja, R é igual a R0, mas R igual a R0 é uma superfície. É uma superfície esférica. É uma superfície que
corresponde aos pontos que estão equidistantes da carga elétrica localizada no centro do referencial. De forma que, no caso em apreço, as superfícies equipotenciais são dadas por superfícies esféricas, num caso R igual a R1, ou para um raio um pouco maior, R2, R3, R4 e assim por diante. O fato é que, neste caso, as superfícies equipotenciais são superfícies esféricas. Para cada valor do raio dessa esfera, nós vamos ter um valor diferente para o potencial, porque neste caso V é igual a Q sobre 4π ε0 vezes R, de forma que as superfícies equipotenciais são superfícies esféricas. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que muitas vezes é importantíssimo, né, determinar diferenças de potencial. Então, eu poderia chamar de V de XA, YA e ZA é o potencial no ponto A. Eu devo chamar o potencial V de XB, YB e ZB é o potencial do ponto B. O que muitas vezes estamos interessados é na determinação da diferença de potencial. Chamamos a diferença de ΔV, né? Diferença de potencial, que é igual ou V de XA, YA e ZA menos V no ponto B. Então, V de XB, YB e ZB. Porquanto, diferenças de potencial é o que a gente, de fato, acaba medindo. Então, esse conceito é fundamental no eletromagnetismo.